Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desbiose intestinal e todas as consequências desse desequilíbrio para o organismo humano como um todo, com alvo principalmente no metabolismo lipídico. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é voltar num tópico que a gente já discutiu, que é sobre a diferença entre microbiota e infecção. Microbiota é uma relação positiva ou neutra do micro-organismo com com o nosso corpo, né? De maneira que esse micro-organismo não pode fazer uma relação negativa. É uma relação sempre que ele me dá alguma coisa boa, ou ele não me dá, mas também não me atrapalha, ou seja, ele não causa nenhum tipo de lesão tecidual. Já a infecção é uma relação negativa, em que o micro-organismo passa a causar lesão tecidual. Então, a gente pode usar, por exemplo, o exemplo da Candida albicans, em que ela é um micro-organismo de microbiota, né, vaginal, mucosa oral, anal, e é uma levedura. Então, como microbiota, ela é uma levedura, uma célula única, né, com formato arredondado. Quando essa levedura passa a forma de hifa, ela passa a ganhar agora potencial de invasão tecidual. Então, quando a gente tem um quadro de candidíase, por exemplo, a cândida fatalmente estará na forma de levedura, que é uma forma que ela possui enzimas e atributos de virulência para poder, então, causar lesão de tecido. Então, percebe que eu estou falando do mesmo micro-organismo, ele pode estar no mesmo local, e a partir do momento em que a gente tem qualquer coisa que leve a ele, por exemplo, a aumentar em número, a mudar a sua forma, ele tem o potencial de passar a causar lesão tecidual. Então, ele passa de microbiota a um quadro de infecção. Então, a diferença entre esses dois termos é, numa, a relação do micro-organismo comigo é positiva ou neutra, e na outra, a relação do micro-organismo comigo é uma relação negativa, em que ele vai poder passar a causar lesão tecidual. Cuidado, porque nem toda infecção tem quadro clínico associado, ok? Mas é sempre importante entender que o mesmo micro-organismo pode estar associado a duas condições diferentes. Isso vai depender do sítio anatômico onde ele está, da quantidade em que ele se encontra e principalmente do status do hospedeiro. Bom, então quando a gente fala de microbiota, a gente precisa lembrar onde eu espero encontrar micro-organismo no corpo humano. Pele, né, em qualquer região da pele, cabelo, unha, e mucosas. Então todas as nossas mucosas são colonizadas por micro-organismos. Tudo que é interno nosso, que não tenha nenhum tipo de contato com o micro-organismo, é por definição estéril, ok? Então, todos os líquidos corporais, como sangue, líquor, líquido ascítico, a própria urina, enquanto dentro da bexiga ela é estéril, ela só vai ganhar micro-organismo quando ela passar pela uretra. Então, todos os órgãos internos que não tenham contato com o meio externo são estéreis. A exceção disso é trato geniturinário, né? As mucosas que têm um contato com a parte externa, como vagina, por exemplo, e uretra, e o digestório, por onde o alimento passa. Todo o resto, por definição, é estéril, e como tal, é ausente da presença de micro-organismo, ok? Tem vários trabalhos já mostrando que a gente tem mais células microbianas no nosso corpo do que células eucarióticas, ou seja, eu tenho mais micro-organismo associado ao meu organismo do que células minhas. Isso é muito interessante, porque na verdade a gente é mais micro-organismo do que nós mesmos, né? Então, só para vocês entenderem que o genoma humano ele está o tempo inteiro interagindo com o que a gente chama de microbioma, que são essas micro-regiões onde a gente tem a presença dos micro-organismos. Quando a gente pensa na microbiota intestinal, a gente precisa entender que essa microbiota ela é variável ao longo da vida. Então, antes de nascer, nós somos estéreis e a gente adquire a nossa microbiota no processo de nascimento, né? Então, ao longo da infância, essa microbiota ela se modifica, se estabiliza na vida adulta e pode, de novo, sofrer modificações no envelhecimento, porque vai levar em consideração as alterações que o próprio hospedeiro vai estar passando, como hormônio, redução da capacidade imunológica, por aí vai. Importante entender que na microbiota intestinal, a gente tem uma variação ao longo do trato gastrointestinal que se modifica da boca até o final do intestino. Então, não só em quantidade, como em qualidade. Significa dizer que da boca até o final do intestino, a gente tem bactérias que são diferentes e a gente tem quantidade de micro-organismos diferentes. Então, olhando a imagem, a gente consegue entender que essa microbiota ela é variável, né, a partir do estômago até o final do intestino, em tipos de micro-organismos, e ela é variável em quantidade. Quanto mais para o final desse intestino a gente chega, maior é o número de bactérias, né, de micro-organismos presentes nesse trato gastrointestinal.
ok? Então, no final do colo, eu tenho mais bactérias do que, por exemplo, no duodeno. Então, eu vou variar a microbiota intestinal em quantidade e em tipo microbiano presente nesse intestino. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as funções da microbiota intestinal. Então, daqui para até o final da aula, a gente vai ficar focando sempre na microbiota intestinal, já que a gente vai falar sobre disbiose intestinal, ok? Bom, a gente já sabe que esse micro-organismo, esses micro-organismos, eles têm algumas funções importantes, né? Como, por exemplo, no metabolismo. Então, essas bactérias intestinais têm potencial de fermentação dos carboidratos que nós consumimos, né? Amido, polissacarídeos, enfim. Produção de vitaminas, como a vitamina K e vitamina B12, e alguns efeitos favoráveis no que diz respeito à absorção de cálcio e ferro. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Isso vai ter a ver com a modulação do pH intestinal. Essa microbiota também tem uma função importante de proteção. Então, a partir do momento que você tem a presença microbiana nas mucosas, a gente tem aí uma modulação da resposta imunológica. E vocês vão ver que na disbiose, essa modulação ou essa desmodulação da resposta imune tem toda a relação entre os efeitos metabólicos que isso vai gerar. Função trófica, ou seja, função local. Esses micro-organismos no intestino têm o potencial de interferir na proliferação e diferenciação do nosso epitélio intestinal, principalmente pela produção de substâncias que vocês vão ver a partir da fermentação de carboidratos, além de auxiliar, obviamente, no desenvolvimento do sistema imune, como eu falei, né? Diretamente através da produção de substâncias, que vai fazer com que a gente faça uma modulação da resposta imunológica, fazendo um balanço ou um desbalanço entre TH1 e TH2 a partir da resposta imune intestinal. Bom, então o que a gente precisa entender? Que essas bactérias intestinais, elas têm uma contribuição importante na nossa parte metabólica, através principalmente da digestão de carboidratos de origem vegetal, os quais a gente não tem potencial de digestão, né? E através dessa digestão desses carboidratos, a gente vai acabar gerando o que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta. Dentre esses, né, acetato, propionato e o butirato têm importantes funções no nosso organismo. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para o nosso processo aí de entendimento, né, dessa disbiose intestinal. Como eu falei, a partir do carboidrato, a gente vai gerar, então, esses ácidos graxos de cadeia curta, lembrando que é principalmente os carboidratos de origem vegetal, né? Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são fonte de energia, principalmente para o epitélio intestinal. Tanto o enterócito como o colonócitos têm potencial de utilizar essas substâncias como fonte de energia, ajudando, inclusive, na renovação desse epitélio. Eles têm potencial anti-inflamatório a partir do momento que eles inibem o NF-kappa-beta, que é um transcritor gênico que estimula o processo de produção de citocinas pró-inflamatórias. Eles ajudam na absorção de sódio e água, porque eles mexem com a carga osmótica, né? Reduzindo a carga osmótica do substrato, então ele ajuda na absorção de sódio e água, uma vez que esse sódio e água não vai ficar ali presente nessa massa de carboidrato se tivesse íntegra. Reduzindo também o pH, né, nesse intestino, né, e das fezes. Isso é importante porque o pH mais ácido, ele tem potencial de inibir o crescimento de algumas bactérias patogênicas. Então, a modulação do pH é importantíssimo. Quando essas bactérias patogênicas estão em grande quantidade, elas podem produzir substâncias mais tóxicas, como amônia, por exemplo, e seus derivados, o que pode levar a um quadro, por exemplo, importante de disfunção metabólica. Então, só lembrando, a partir do substrato de carboidrato, a gente tem, então, a utilização, a partir das bactérias, né, da geração desses ácidos graxos de cadeia curta. E esses, então, têm várias funções, desde a manutenção do epitélio intestinal até a modulação desse pH intestinal e de um potencial anti-inflamatório, que vai ser bastante importante quando a gente pensa numa disbiose, quando ela se instala no corpo humano. Então, a partir desses ácidos graxos de cadeia curta, a gente vai estimular as células intestinais a produzirem as incretinas. Dentre essas incretinas, o PYY. Essa substância ele tem potencial de reduzir, né, a secreção gástrica de grelina, o que, né, ajuda a reduzir a fome. Ele reduz a atividade de neurônios orexígenos, somando a isso a ação anorexígena, ou seja, aumentando a saciedade do indivíduo.
ao mesmo tempo que ele reduz a motilidade intestinal. E aí, por que isso é interessante? Porque você vai ter mais tempo desse bolo fecal mais lentamente passando pelo intestino, o que aumenta o potencial de absorção de nutrientes. Com isso, você estimula um processo de lipogênese. Nesse momento, você poderia se perguntar, então não é interessante consumir vegetais, já que você vai estimular toda essa produção de lipogênese. A gente precisa lembrar que o estímulo à lipogênese, ela não é algo ruim, desde que aconteça em equilíbrio, né? Então, o que vai acontecer dentro de um quadro de desbiose é um desequilíbrio entre lipogênese e lipólise. Por quê? Porque você vai ter determinados tipos bacterianos no intestino em que vão fazer uma produção exagerada desses ácidos graxos de cadeia curta, estimulando excessivamente o processo de lipogênese. Então, o que a gente precisa entender quando a gente fala de carboidrato é que entre um macarrão, pão, biscoito, que vem de origem, né, que são carboidratos que vêm de origem vegetal, principalmente como o trigo, eles foram ultraprocessados. Então, ao entrar no nosso organismo, a gente tem uma estimulação excessiva da produção desses ácidos graxos de cadeia curta, o que vai levar a um processo de obesidade, obviamente, já que você vai estimular loucamente a lipogênese. Por outro lado, se eu vou estimular a produção de ácidos graxos a partir de fibras naturais, como verduras, frutas, você estimula a lipogênese, mas numa quantidade mais reduzida, porque você vai estimular muito mais a saciedade do que a própria lipogênese, já que essas fibras vão estar trazendo muito pouca quantidade de calorias disponíveis para a gente. Então, a gente precisa lembrar que esses ácidos graxos, eles não são só bons ou só ruins. Vai depender do tipo de alimento que você ingere, o que vai fazer, então, você levar o seu metabolismo para um lado mais intensamente estimulando a lipogênese, ou eu estimulo a lipogênese sim, porém, eu estimulo muito mais a saciedade do que a lipogênese, que tem a ver com esses carboidratos de fonte natural e não os ultraprocessados. Esses mesmos ácidos graxos de cadeia curta também são estimulantes, né, das células imunológicas. Então, eles inibem o NF-kappa-beta, como eu falei, é um fator de transcrição, e com isso eles geram um efeito anti-inflamatório. E aí ele estimula o processo de aumento da expressão de serotonina e aumento da ativação do eixo de recompensa. Lembra que o sistema nervoso entérico se comunica diretamente com o sistema nervoso central, através das substâncias. Então, através dessa inibição de NF-kappa-beta e de um potencial anti-inflamatório, você estimula uma sensação de bem-estar e felicidade. Ao mesmo tempo, você aumenta a ação da insulina. Lembra que quando você tem uma ação anti-inflamatória, eu estou dizendo para você que, na verdade, eu vou estar jogando a favor da insulina, uma vez que as substâncias pró-inflamatórias que são lipolíticas, lembra? Então, com o aumento da ação da insulina, a gente ajuda a reduzir a resistência insulínica, ok? E, por isso, a lipogênese volta a ter efeito. Então, de novo, eu quero deixar claro para vocês que quando a gente fala de lipogênese, é importante entender que o fato sozinho de eu estimular a lipogênese, dela voltar a ter ação, não quer dizer que eu estou estimulando o processo de obesidade, pelo contrário. Lembra que na resistência insulínica eu faço lipogênese, mas eu também estou com um intenso potencial lipolítico ativado pelas substâncias pró-inflamatórias. Mas quando você começa a produzir os ácidos graxos de cadeia curta através de fibras alimentares, principalmente de origem vegetal, de alimentos naturais, sem ser os processados, eu vou fazer a produção desses ácidos graxos de cadeia curta com um potencial anti-inflamatório, que só de eu ter esse olhar anti-inflamatório, por si só, ajuda a reduzir a resistência insulínica. E aí você vai ativar a volta do potencial lipogênico sem necessariamente fazer a lipogênese, uma vez que se você está consumindo alimentos com baixo teor calórico, eu vou estimular esse lado metabólico, mas sem de fato estar fazendo o processo de aumento da gordura abdominal. E, além disso, essas substâncias também têm potencial de inibir a FIAF, que é uma enzima com um grande potencial, né, de induzir o processo de adipogênese, do próprio adipócito, né? Então, quando você tem a FIAF inibida, essa FIAF, ela é uma inibitória da lipoproteína, né, da lipase lipoproteica, ou seja, eu inibo o inibidor, o que significa dizer que essa lipase lipoproteica vai passar a funcionar. E aí, por isso, você vai também estimular o processo de adipogênese.
Vou tornar a dizer, não quer dizer que com isso eu vou aumentar a quantidade de tecido adiposo. Se eu tiver com toda essa via metabólica ativada, mas o meu consumo calórico não for exagerado, eu retorno ao equilíbrio metabólico sem estimular o crescimento do tecido adiposo. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, de forma resumida, eles são potentes anti-inflamatórios, ok? E, portanto, eles estimulam a lipogênese através da inibição da FIAF, né? E consequente estímulo da lipase lipoproteica. Eles são indutores de saciedade, uma vez que eles estimulam várias incretinas, dentre elas o PYY, e eles estimulam a volta da sensibilidade insulínica, né? Não só a liberação da insulina, como a sensibilidade do seu receptor, através, né, do aumento de outras incretinas, como o GLP-1. Então, quando a gente pensa em desbiose intestinal, o que a gente precisa ficar claro é que a desbiose nada mais é do que um desequilíbrio entre bactérias ditas do bem, entre aspas, e bactérias ditas do mal, também entre aspas. As bactérias chamadas do bem são aquelas que vão ter potencial de produzir esses ácidos graxos de cadeia curta e, portanto, fazer uma modulação anti-inflamatória. Já as bactérias ditas do mal, entre aspas, vão ter um potencial pró-inflamatório, ou seja, elas vão estimular o potencial inflamatório a partir do intestino e, com isso, né, tudo aquilo que o perfil pró-inflamatório estimula. Fome exagerada, resistência insulínica e por aí vai. Então, quando a gente pensa em desbiose, a gente tem que lembrar que nada mais é do que um desequilíbrio entre esses micro-organismos com potencial de produção desses ácidos graxos de cadeia curta e aqueles micro-organismos que, pelo contrário, vão ter um perfil, né, de estimular o processo pró-inflamatório a nível de intestino. Estou falando um pouco das incretinas, eu vou falar um pouquinho sobre elas para a gente, então, finalizar a nossa aula. Incretinas, então, são substâncias que coletivamente ganham esse nome por serem substâncias secretadas pelo trato gastrointestinal, tá? De uma maneira geral, o potencial dessas incretinas é estimular, né, interferir de alguma maneira na secreção da insulina, ok? Então, a única que não é intestinal é a grelina, que é uma substância estomacal e ela tem um potencial de reduzir a secreção de insulina. Todas as outras, né, o GIP, GLP-1 e o PYY, têm potencial de aumentar a secreção da insulina. Inclusive, tem alguns medicamentos para o tratamento da diabetes que são miméticos, né, que imitam a função dessas incretinas. Então, essas substâncias elas são produzidas por células diferentes em locais diferentes do intestino. Então, as células K no jejum produzem o GIP e as células L lá no ilho produzem a GLP-1, ok? Então, olhando só para poder, né, deixar claro para vocês, GIP significa peptídeo inibitório gástrico, ok? Então, ele vai estimular essa coisa da secreção da gastrina, induzindo um processo de saciedade na gente e também estimula essa coisa da secreção da insulina. E o GLP-1, apesar dele ter o nome de peptídeo 1 tipo glucagon, ele não tem nada a ver com glucagon a nível de função. Ele parece com glucagon no que diz respeito à estrutura dele, mas a função dele nada tem a ver com glucagon, ele tem uma função de estimular a secreção da insulina, ok? Nada tem relação nenhuma de função com glucagon. Então, quando a gente tem a desbiose, o que a gente vai ter é um desequilíbrio nessa microbiota, tendo predominância de bactérias, entre aspas, chamadas do mal. E aí a gente vai ter todo um desequilíbrio metabólico através da modulação inflamatória que elas induzem. Então, essas bactérias induzem um perfil pró-inflamatório, através do oposto daquilo que os ácidos graxos de cadeia curta têm potencial para estimular. Então, eu estimulo a inflamação, eu reduzo a sensibilidade da insulina, eu aumento o potencial lipolítico desse tecido, fazendo com que, obviamente, por isso, você induza a resistência insulínica. E, de uma maneira geral, então, você tem uma fome que não passa. Então, percebe que tudo aquilo que a gente discutiu dentro da resistência insulínica está muito relacionado também com esse perfil de bactérias intestinais. Por isso, tem tantos trabalhos hoje que discutem o perfil de microbiota intestinal sendo uma das coisas para o indivíduo ter potencial de evoluir para uma resistência insulínica. Por outro lado, se o meu perfil, né, da minha microbiota intestinal está equilibrado, ou seja, eu tenho predominantemente bactérias, entre aspas, ditas do bem,
e, portanto, eu não estou com uma desbiose instalada, eu tenho, então, tudo aquilo benéfico que a gente discutiu. Eu vou ter a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, eu vou ter, então, um aumento de PYY e de saciedade, né, GLP-1, levando a um processo de liberação da insulina. A gente vai ter um aumento da lipogênese, sim, mas de uma lipogênese voltando a um estado metabólico equilibrado. Essa aumento de adiposidade, né, de um estímulo da lipogênese, também estimula o sistema endocannabinoide, que nada mais é do que um sistema de recompensa e de prazer. Então, você vai ter uma sensação de bem-estar instalada em você. Ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma redução da lipólise e, portanto, uma redução da resistência insulínica. Então, lembra que o fato de eu estimular a lipogênese é benéfico, porque, na verdade, dentro de um paciente que estaria desequilibrado, eu vou estar estimulando uma lipogênese, mas não vou estar ingerindo uma quantidade absurda de calorias. Então, o que eu faço é voltar para um equilíbrio metabólico, mas não para uma adiposidade aumentada. E isso retorna a ele uma sensibilidade à insulina e tudo aquilo de benefício que essa sensibilidade volta a trazer para o paciente, porque está voltando ele para um equilíbrio no eixo metabólico dele. Então, só para exemplificar para vocês, quando a gente brinca de bactérias do bem e bactérias do mal, sempre entre aspas, tá? Todas elas possuem potencial para serem patogênicas. Não está restrita ao fato de serem gram-positivas ou gram-negativas. Percebe que você tem bactérias do bem, tanto gram-positivas como gram-negativas, e bactérias do mal, tanto gram-positivas como gram-negativas. Esse termo do bem e do mal está literalmente nesse potencial de modulação do perfil inflamatório intestinal. Então, todas aquelas que eu estou olhando e eu defino como sendo do bem são bactérias com potencial de utilização dos carboidratos de origem vegetal e, portanto, com potencial de produção de ácidos graxos de cadeia curta e, portanto, produção de um perfil anti-inflamatório. Aquelas que a gente define como bactérias do mal são bactérias com menos potencial de produção dessas substâncias e, ao mesmo tempo, com potencial de estimular um perfil pró-inflamatório. Então, eu gosto muito dessa imagem, eu até coloquei algumas cores para a gente poder entender. Então, olha só, essas que estão em verdinhas são aquelas que a gente define como potencialmente benéficas, ou seja, ajudariam na redução da obesidade e teriam aquele potencial de devolver a sensibilidade à insulina dos receptores, né? E essas em roxinha são as que são potencialmente prejudiciais, fazendo o oposto. Primeiro, percebe que dentro dos filos, né, Firmicutes, Bacteroidetes, a gente tem várias famílias. E mistura tanto bactérias do bem como do mal. Mas, por exemplo, quando você olha para o Firmicutes, percebe que de todas as famílias, a maioria é potencialmente prejudicial. E eu tenho uma que é potencialmente benéfica. Então, muitas vezes, os trabalhos sobre esse tema, eles chamam os Firmicutes de bactérias do mal. Só vou chamar atenção para ter cuidado, porque Firmicutes é o filo. E dentro desse filo eu tenho várias famílias. Então, quando eu defino como do mal, eu preciso olhar para saber de que bactéria que eu estou falando, ok? Ao mesmo tempo, quando a gente fala dos bacteroidetes, elas são bactérias potencialmente benéficas, ok? Então, lembra sempre que a gente tem que buscar não o filo propriamente dito, mas as famílias dentro desses filos, porque é aí que a gente vai ter essa noção real do potencial benéfico ou do potencial prejudicial, tá? Ali é só para mostrar para vocês que assim que a gente nasce, a gente tem uma microbiota intestinal majoritariamente com essas bactériazinhas azuis, tá vendo? E depois isso vai mudando muito, né? Então, só para reforçar aquilo que eu falei mais cedo, que essa microbiota ela é adquirida ao nascer e ela se modifica ao longo da vida. E aonde a gente tiver maior número de representantes a nível de intestino, é que vão de fato estar definindo se a gente vai estar mais para o polo pró-inflamatório no que diz respeito ao intestino e, portanto, com tudo aquilo que a gente entende como resistência insulínica e desequilíbrio metabólico, ou se eu vou estar num polo mais anti-inflamatório e, portanto, devolvendo sensibilidade ao receptor de insulina, equilibrando novamente o metabolismo lipídico a nível de metabolismo humano, ok? Já que eu estou falando de micro-organismos intestinais e alimento, a gente precisa trabalhar em cima de dois conceitos, pré e probióticos. Então, os probióticos nada mais são do que os micro-organismos que você pode ingerir, por exemplo, com reposição, né, desses micro-organismos, como o Yakult e até cápsulas mesmo que trazem micro-organismos com potencial de recolonização intestinal. Esses são os probióticos.
E pré-bióticos é tudo que eu vou ingerir de alimento e que vai favorecer com que esses micro-organismos do bem permaneçam no meu organismo. Então, o que a gente precisa entender? Quando você faz uma reposição de micro-organismo para recolonizar o intestino, se eu não der a ele os alimentos que favoreçam a manutenção dele no intestino, eles vão ser removidos. Então, não adianta eu fazer ingestão, né, ingerir os probióticos se eu não fornecer a eles os nutrientes para que eles executem seu papel de probiótico. Então, a gente tem que conjugar sempre as duas coisas, tá? Lembrando que o tipo de alimento que você ingere ajuda a definir, a fortalecer qual micro-organismo vai predominar no seu intestino, montando aí uma microbiota funcional ou instalando uma microbiota disfuncional, que seria então o caso da disbiose. Esse trabalhinho é um trabalho diferente do que eu botei para vocês inicialmente, ele é bem desenhado, muito bem articulado, ele mostra exatamente a microbiota intestinal com modulação através da produção de ácidos graxos de cadeia curta e, portanto, fazendo um perfil anti-inflamatório e também produzindo moléculas, né, que elas definem como moléculas de quorum sense, ou seja, moléculas que têm potencial de sinalizar, inclusive, perfis inflamatórios ou anti-inflamatórios em outras mucosas, em outros alvos celulares. Esse mesmo trabalho, então, mostrando quando ela está normal e cheia daquelas bactérias ditas do bem, a gente está em homeostase, né, imunológica. E quando eu estou com uma disbiose, ou seja, majoritariamente bactérias chamadas do mal, eu vou ter um desequilíbrio, né, tanto no processo de metabólico, como na parte neuronal. Lembra que a gente produz serotonina a nível de intestino, isso vai estar comprometido, como de potencial cardiovascular, já que a gente fez uma alteração metabólica e induziu uma resistência insulínica no paciente. Para finalizar para vocês, então, lembrem-se que o tipo de micro-organismo que habita meu intestino faz uma total modulação no meu organismo, desde a parte metabólica propriamente dita, até comportamental, como uma possível depressão, uma possível bem-estar, saciedade, fome, enfim, pela modulação do sistema nervoso entérico, que vai, obviamente, interferir no sistema nervoso central, através de um perfil pró ou anti-inflamatório, que tudo permeando pela saúde desse intestino. Não esqueça, você é o que você come. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixem lá no fórum que eu respondo assim que puder, ok? Um abraço a todos e obrigada.